Olá, amigos da Transamérica. O programa Diversidade Cultural hoje vai entrevistar desembargadores aqui no Tribunal de Justiça e vamos falar sobre o programa Pacificar é Divino. Diversidade Cultural. Até daqui a pouco. Boa noite. Hoje estamos aqui com o desembargador José Laurindo Souza Neto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e nós vamos falar sobre o programa Pacificar é Divino. Boa noite, desembargador. Tudo bem? Boa noite, Dorival. É uma alegria aqui poder falar sobre o programa Pacificar é Divino. Nós estamos aqui hoje para divulgar o programa, mas na realidade nós queremos conhecer como começou o programa. O programa Pacificar é Divino, ele começou por iniciativa da desembargadora Lídia Maia Gima, na gestão anterior, e nessa nossa gestão nós demos continuidade a esse programa, vimos a importância no desenvolvimento da política de pacificação social e ampliamos o programa com a capilaridade em todas as instituições religiosas. Por que usar os religiosos? Porque os religiosos já naturalmente eles têm esta missão de diminuir os conflitos da sua comunidade religiosa, né? Os líderes religiosos é do seu mistério. Isso já é secular dentro da história. A necessidade para que essa comunidade ela viva com menos desassossego no dia a dia. É exatamente essa a função também das instituições religiosas, talvez a principal. Então ela vem exatamente dentro da mesma função desenvolvida pelo Estado, exatamente pelo Poder Judiciário, dentro da política pública de diminuir os conflitos. Nós vivemos num período de grande conflituosidade na sociedade odierna. É necessário contrapor com uma cultura de paz. E acreditamos que as instituições religiosas naturalmente possuem esta capacidade. O fiel, o religioso, normalmente ele procura o padre, o pastor, enfim, algum integrante da sua fé, um líder da sua fé, para dirimir dúvidas espirituais e etc. Como está sendo essa inclusão num serviço fora da espiritualidade? Hoje a família brasileira se encontra numa situação muito problemática, muito angustiada, porque veja só, Dorival, 60% das famílias hoje encontram-se endividadas. Existem problemas de violência escalada em nível altíssimo, uma situação de desassossego. Então é necessária a intervenção, não só do lado espiritual, mas também do lado estatal, que o Estado então desenvolva essa política facilitando, tentando resolver os problemas de fundo que dão causa ao cometimento, à ocorrência de certos conflitos. Muitas das vezes, muitos homicídios, feminicídios ocorrem por situações de só menos importância, discussões banais, quando poderiam ser resolvidos através do diálogo, através da dialética, a arte do diálogo regrado, é saber escutar. As instituições religiosas, os líderes religiosos sabem, eles conhecem essa comunicação, saber escutar é muito importante. Tem essa facilidade. Tem essa facilidade. Então, esse é o propósito que nos une nessa missão, para que possamos remar na mesma direção, para ter uma sociedade mais tranquila, uma sociedade menos problemática, menos conflituosidade, capacitando então os líderes para que possam, através das técnicas devidas, além daquelas Sim. naturais da sua função como líder religioso, tentar solucionar os problemas de fundo que dão causa ao cometimento de certos conflitos que muitas vezes são judicializados, são levados ao Poder Judiciário, tornando-se um processo. Por isso que nós estamos com essa realidade de quase 100 milhões de processos.
O povo brasileiro... Gerando custo, atrapalhando... Na verdade, não só isso, não é só o custo, o problema do custo é que com esse tipo de política se fomenta a existência numa escalada conflituosa de processos. Quando você resolve os conflitos no seu nascedouro, evita-se não somente, você tem como resultado não somente a diminuição do número do processo, mas sobretudo a possibilidade de solucionar o problema de fundo que deu causa a esse conflito. Muitas das vezes esses conflitos, você perde exatamente a origem do porquê diante daquilo que se chama a escalada do conflito. Talvez uma discussão de menos importância leva a um resultado, então, muito mais grave. Criando tensões cada vez maiores. Acumulando nessa escalada, aquilo que é chamada escalada do conflito. Muitas das vezes, a gestão da nossa segunda vice-presidência tem sido de procurar resolver logo após a ocorrência, a gestão do conflito, logo após a ocorrência desse conflito, sem que haja escalada, porque nesses casos nós percebemos que a animosidade ela cresce no índice pela demora, pela tensão, exatamente. Pela tensão e o desgaste que gera. Então, em todos os conflitos, seja ele de natureza penal ou de natureza extrapenal, nós temos os sejusques, que são esses órgãos do Poder Judiciário, unidades jurisdicionais que têm como objetivo exatamente diminuir o número de processos, mas, sobretudo, procurar a solução dos seus conflitos no seu nascedouro. Isso ocorre antes do processo, fora do processo, extraprocessual e durante o processo. Agora nós temos, inclusive, a Semana Nacional da Conciliação, porque qualquer momento é bom para conciliar. Mas o Conselho Nacional de Justiça desenvolve anualmente uma semana para que se estimule a toda a cidadania para que exerça essa capacidade da solução dos conflitos diante da existência de processos ou não. É possível solucionar conflitos, mesmo conflitos que não estejam judicializados. Como que o senhor vê o andamento do Pacificar desde a sua fundação? O que já se alcançou? O que falta alcançar ainda? A intenção é cada vez mais difundir no número maior de comarcas, no número maior de municípios, a existência do programa. Tivemos início o programa em Curitiba, mas já estamos levando a todo o estado do Paraná. Já capacitamos 500 líderes religiosos que apresentam, então, várias soluções de casos de grande importância. Então, eu acredito que o resultado é muito positivo nessa política, nesse projeto que tem sido desenvolvido com tanto cuidado, né, com tanta dedicação por toda a segunda vice-presidência, por todos aqueles que atuam no comando desse programa. Muito bem. Nós vamos dar um rápido intervalo. O desembargador vai ter um compromisso agora, vai ter que sair, mas nós vamos dar continuidade nesse programa. Muito obrigado, doutor José Laurindo, pela sua gentileza. Um abraço do desembargador aos nossos ouvintes, por favor. Eu que agradeço e desejo a todos uma tranquilidade de existência, uma facilidade de relação consigo mesmo e com o próximo. Boa noite. Show de bola. A Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga-sim. Então, voltando ao nosso quadro
hoje aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que estamos falando do programa Pacificar é Divino. Estamos aqui com o desembargador Gamaliel Smiscaff e vamos continuar essa entrevista, esse bate-papo interessante. E que nós gostaríamos de saber, se o Estado é laico, desembargador, boa noite, em primeiro lugar, por que o Tribunal, a Justiça, adentrou a religião? Boa noite, Dorival. É interessante essa pergunta. Hoje nós temos uma sociedade que tem sido bombardeada com uma série de questionamentos, que mais tem propiciado a divisão entre os brasileiros do que propriamente uma definição saudável, a meu ver, pelo menos. Então, enquanto que, na verdade, ser brasileiro é viver uma diversidade, né? Sim. A diversidade étnica, todos nós temos ancestrais de diversas etnias, e isso é motivo de orgulho para nós. Todos nós temos algum ascendente afrodescendente, nós temos uma ascendência índia, indígena, e isso nunca foi motivo de qualquer coisa que pudesse nos desagregar. Infelizmente, nós vivenciamos um período recentemente em que foi praticamente estimulado uma espécie de apartheid social, né? Nós temos familiares hoje que não se conversam mais por questões que foram estimuladas de modo equivocado, a meu ver. E uma delas é a questão que toca também a religiosidade. Alguns intelectuais começaram a defender a ideia de que Estado laico é um Estado que não pode de forma alguma se relacionar com a religião. Quando, na verdade, isso não é verdadeiro. Estado laico é diferente de Estado laicista ou Estado ateu. Estado laico é o Estado que não precisa, não é teocrático, ele não precisa ir buscar numa autoridade religiosa as referências ou a chancela para tomar determinadas decisões políticas. Sim. Não é? E graças a Deus o Brasil não vivencia isso. E isso é uma coisa muito importante, é uma coisa necessária, porque a política deve ser matéria para a política. E a religião para religiosos. Aliás, é famosa a passagem de Jesus, quando indagado acerca de pagar ou não um tributo, ele pediu um denário e disse: de quem que é essa efígie? Falaram: de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São coisas separadas. Porém, o povo não é laico. O povo tem liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de religião. E todos nós nos respeitamos e devemos respeitar a busca espiritual de cada um de nós, né? E isso faz parte de nós também. Então, como disse o vice-presidente José Laurindo, muito bem, anteriormente, por que não utilizar uma estrutura social importante, já adestrada, acostumada a trabalhar essas questões de pacificação em favor daquele ideal e vocação natural do Poder Judiciário, que é a pacificação social, né? Sim. Então, e quando se coloca que pacificar é divino, na verdade, o pacificar a missão política do Poder Judiciário com a missão divina que tem as religiões, de um modo geral, de trazer a paz entre os seus congregados. Então, foi uma iniciativa muito feliz, porque a paz é algo importantíssimo e nós precisamos dela para viver bem em sociedade. E o Judiciário, apesar de todo o seu empenho, todo o seu esforço e do seu excelente trabalho, e eu me refiro sempre ao nosso Tribunal do Paraná, como um dos melhores tribunais do Brasil, não tenho dúvida nenhuma disso, e eu falo isso tomando em média os meus colegas. Sim. Vejo o trabalho deles, a capacitação deles, o empenho deles, e como paranaense eu tenho orgulho do tribunal que pertenço. E eu vejo esse empenho, mas com todo o esforço que os juízes do Paraná fazem, não seria suficiente para dar conta de toda a demanda em relação às necessidades da sociedade hoje, né? Que são grandes. São grandes, todo mundo tem conflitos, todo mundo tem dificuldades, e o objetivo é uma mudança, propiciar uma mudança de cultura da litigiosidade.
nós tínhamos até alguns anos atrás aquilo que se chamava de litigiosidade contida. E com o acesso ao judiciário, que veio principalmente pós a Constituição de 88, isso acabou ganhando espaço e hoje nós estamos com um problema inverso. O acesso ao judiciário foi garantido e o professor Naline fala que agora precisamos achar um jeito de sair disso, porque todo mundo entrou, né? 100 milhões de demandas num país de 200 milhões, quer dizer, a cada 2 pessoas uma tem processo. Não é bem assim, mas em termos de números absolutos é mais ou menos isso. Uma coisa que me chamou a atenção, desembargador, porque os espaços pacificar, embora eles sejam instalados dentro das comunidades religiosas, por exemplo, de determinada fé, mas ele está apto para atender toda uma comunidade. O senhor acha que isso contribui para uma cultura de paz? Sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito de estudar história. E a história do Brasil, ela tem elementos importantíssimos que a maioria dos brasileiros, infelizmente, foi privada de conhecer. Mas na estrutura social do Brasil Império, que foi de 7 de setembro de 1822 até, eu peço perdão aqui, mas eu me tornei monarquista, até o golpe de 15 de novembro de 1889, porque mudar um time é quando está errado, mas um time que está jogando bem, está ganhando, não se mexe. E foi o que aconteceu. A estrutura da sociedade naquela época era integrada absolutamente. Então, o que acontecia? Cada núcleo social de bairro, vamos dizer assim, ele tinha a sua organização comunitária ao redor de uma paróquia, Sim. de uma casa de saúde e de casas assistenciais para órfãos, mães solteiras. Tem a história das rodas, né? Que as igrejas tinham umas rodas externas, Sim. que às vezes uma moça que engravidava, a família ocultava, e a regra da sociedade era muito rígida na época. Então, eles não abandonavam e não praticavam abortos. Eles colocavam a criança naquela roda e aquela roda girava para dentro daquela instalação e aqueles religiosos e pessoas da comunidade também dedicada, eles assumiam aquela criança, colocavam em orfanatos. Então, existia uma estrutura e que não era de um bairro só. Os bairros se competiam para saber qual que dava a melhor prestação de assistência social. E eu tenho a impressão que, de algum modo renovado, nós estamos recaminhando para este processo, que eu acho extremamente positivo. Só para você ter uma ideia, as Santas Casas de Misericórdia, que nós conhecemos no Brasil hoje, nasceram desse período. Do congraçamento entre os esforços religiosos da igreja, principalmente, e da comunidade das civil. Comunidades. Né? E isso foi um sucesso. E foi um modelo que se rompeu, infelizmente, e que dava ao Brasil uma conotação, em termos de sociedade, extremamente organizada. E nós perdemos isso, e parece que esses movimentos que o judiciário tem levado avante são movimentos que estão contribuindo para um retorno às nossas origens, porque o brasileiro é solidário, independente de religião. Eu, quando vejo um amigo sendo solidário, eu percebo que ele não pergunta qual a tua religião para praticar uma caridade ou estender a mão. Isso é típico do brasileiro, é uma coisa linda que nós temos como brasileiros, e eu acho que o uso das instituições religiosas, de todas que pudéssemos usar, a bem da comunidade, ela só vai nos fortalecer e melhorar a qualidade do cidadão de vida, né? Que bom. Outro assunto importante que eu gostaria de comentar com o senhor, embora a conciliação, os conflitos, eles sejam de pequeno porte, porque os espaços eles têm um limite até onde eles podem ir, mas como que o senhor vê a visão da OAB nesse caso? Porque, de certa forma, tira algum serviço do advogado. É pouco, como é que é pouco? Até pelo montante que pode se trabalhar, mas como que o senhor vê isso? Bom, eu nunca tinha pensado sobre isso especificamente, mas eu não vejo conflito, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma missão também muito briosa, muito importante, e ela tem dado colaborações positivas também nesse sentido, porque nós às vezes temos a ideia de que o advogado ele vive do conflito, nem sempre. Existem muitos advogados, se não a maioria,
que antes, por exemplo, de propor, e eu conheci vários assim, de propor uma ação de separação, por exemplo, o divórcio, Sim. ele fazia o papel de um verdadeiro magistrado. Tentar conciliação. Ele tentava conciliar e muitas vezes conseguia. E eu tenho amigos advogados que têm um procedimento ético extremamente elevado. Porque nós muitas vezes pegamos, por exemplo, um ícone de exemplo negativo, né? Seja da magistratura, seja da carreira do Ministério Público ou da advocacia, e nós tendemos, por um malveso talvez até da imprensa, de só noticiar coisas ruins, de que aquilo seria uma amostragem do todo. E não é verdade. Não é verdade. Né? Os grandes... Quer ver? Você dá um exemplo. O Rui Barbosa. Quem é que não reverencia a imagem de Rui Barbosa? E ele era magistrado? Não, ele era advogado. Mas era um advogado, era um homem que tinha uma estatura de dignidade e de honradez que ultrapassou o seu próprio tempo. Né? E eu acho que nós precisamos, na verdade... da boa imagem. O professor Carvalhosa, por exemplo, que é um advogado lá em São Paulo, né? É um homem de uma dignidade. O professor Ives Gandra Martins, né? É um advogado que nós reverenciamos a figura dessas pessoas. Pela forma de Pela atuação. forma como vivem. O profissional, ele não dissocia a sua atividade profissional da sua vida. Ele tem uma vida que é um espelho de dignidade, um exemplo para nós magistrados, advogados ou não. Então, eu tenho a impressão que a OAB, na verdade, ela também tem feito a sua parte, e nós nem sempre participamos nos trabalhos que ela faz, e isso não nos retira a parcela de trabalho. Da mesma forma, o judiciário está fazendo a sua parte, e isso de forma alguma não vejo como uma diminuição da parcela de trabalho do advogado, até porque muitas vezes esses acordos, eles não se consolidam naquele momento, mas vêm a se consolidar no momento a seguir e muitas vezes são veiculados na justiça através de uma petição de um advogado. Já que é pede necessária a homologação. intervenção. É necessário, o advogado é imprescindível. E é importante que todos nós estejamos unidos, afinados nesse objetivo. Né? Eu acho que nós vivemos um momento importante, não só no Brasil como no mundo, onde que nós precisamos, de todas as formas, essa conciliação. Não só em conflitos, né, que precisa se usar a justiça, mas em conflitos familiares, na própria relação entre pessoas. E esse programa veio numa hora muito certa. Eu acho que veio no momento oportuno para que nós começamos, pelo menos, a uma nova, como que eu diria assim, desembargador, uma nova cultura da nossa vida. Quer dizer, primeiro vamos tentar resolver nossos problemas aqui. Depois, se nós não conseguir, nós vamos usar outros meios que não seja aquele próprio da conciliação. Mas primeiro temos que ter o diálogo, isso que é muito importante, essa cultura do diálogo. Verdade. E afastar a intolerância. Nos últimos anos, nós abrimos uma válvula da intolerância. Nós perdemos o respeito pelo outro, pela diversidade do outro. E é curioso observar, não sei se é uma observação minha, mas aqueles que apregam a intolerância do outro é que realmente são os que praticam a intolerância. Né? Eu já vi coisas assim, de pessoas tentando dialogar e de repente o outro se levanta, não quer mais o diálogo, e acusa o outro de intolerância, mas é uma questão que nós temos que repensar, porque a tolerância, ela é igual ao respeito. E o respeito, eles têm uma velha regra dos nossos avós e talvez a bisavós. O meu direito termina onde começa o do outro. E essa percepção é uma percepção de tolerância e de respeito. Então nós precisamos, eu acho que, resgatar esses valores antigos que estão se perdendo. Sempre foram verdadeiros e que, de certa forma, estão se perdendo. Muito bem. Olha, é muito importante essa participação do desembargador Gamaliel Semi-Scaf. Nesse momento que nós vivemos, programa Pacificário Divino, enfim, tudo aquilo que nós estamos vivendo na sociedade, essa intervenção da justiça na vida cotidiana, tentando ajudar nessa forma de conflito, e essas
essas participações de pessoas importantes, já com mais conhecimento, com mais vivência, assim, com aquele know-how que tem de resolver conflitos, é muito importante. Muito obrigado, desembargador. Olha, foi importantíssima a sua participação. Nós da Transamérica não temos palavra para agradecer o senhor, o segundo vice-presidente, o Tribunal de Justiça do Paraná, por essa participação, que vai ser com certeza muito importante para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Eu também quero agradecer à Transamérica, ao meu vice-presidente, o desembargador Zé Laurindo, que gentilmente me convidou para ter essa honra de participar no programa com vocês, e a todos um desejo de que a pacificação e a divindade da paz possa estar no coração de todos nós. Muito bem, então esse foi o programa Pacificar Divino, aqui que nós falamos um pouco, e também do nosso programa Diversidade Cultural. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser.